Hoje o podcast do Bem-Estar é sobre um assunto que a gente não costuma falar aí nas rodas de conversa: o mau hálito. Quem tem geralmente não sente. Quem está ao lado e percebe, normalmente tem vergonha aí de dar um toque e assim se torna um constrangimento geral. Como é que a gente sabe, então, se está com mau hálito? Será que tem uma dica simples? Tem sim, e a gente vai explicar. Você vai saber também quais são as principais causas desse problema, que não é considerado uma doença, mas afeta muito a qualidade de vida das pessoas. E eu já vou dar aqui um spoiler, tá, gente? O mau hálito pode ter mais de 50 origens e 90% delas estão na boca. Quem tira as nossas dúvidas hoje é o dentista Sérgio Kignel, que é doutor em diagnóstico bucal. Fica com a gente que o assunto de hoje tá bom. Eu sou Michele Loreto e a gente vai para mais um podcast do Bem-Estar. Roda a vinheta. Doutor Sérgio, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast do Bem-Estar, viu? Obrigado. Olá, Michele. Olá, ouvinte. É muito legal estar aqui com vocês num assunto tão importante. Pois é, então vamos começar explicando para o pessoal que está ouvindo a gente agora o que é mau hálito ou halitose, né? Porque o mau hálito não é considerado uma doença, mas é um sinal de que algo não vai bem com o nosso corpo, não é? Exatamente. O mau hálito, na verdade, popularmente todo mundo sabe, é aquele mau cheiro que sai da boca, tá certo? Ele por si só não é uma doença, mas ele pode representar um monte de coisas. Tem muitos fatores que podem provocar o mau hálito. E ao contrário do que todo mundo pensa, que mau hálito geralmente é problema de estômago, a gente pode falar o seguinte: 95% das causas de halitose são referentes à boca. 95% é referente à boca. Os outros 5% são infecções próximas à boca, que a gente vai falar alguma coisinha, sinusites, traqueites, amigdalites, e lá atrás, bem lá atrás, são problemas estomacais. Por que quem tem mau hálito geralmente não percebe, hein? Isso é interessante. A gente chama isso de fadiga olfatória ou fadiga olfativa. É que nem quando você coloca aquele perfume maravilhoso, nos primeiros 2, 3 minutos, você sente o perfume. Depois, os outros ainda sentem o perfume, mas o teu corpo se habituou ao perfume. O teu corpo já não sente mais o perfume. Chama de fadiga olfatória. Todo mundo sente, mas a gente não sente. É isso que acontece. Agora, é normal acordar com mau hálito? Muito normal. A gente tem que pensar que existem vários tipos de halitose, de mau hálito. Tem o que a gente chama de halitose transitória, ou seja, por alguma causa específica. A halitose matinal é uma halitose transitória. O paciente acabou de acordar, ficou muito tempo com a boca seca, que a gente vai falar bastante sobre isso, tá? Ficou muito tempo de jejum, ele vai ter aquela halitose. Então logo ele se alimente, então logo ele beba alguma coisinha, essa halitose vai desaparecer. Super normal a halitose matinal. Agora, aquela coisa branca que fica na língua, essa burra, né, que fica na língua, ela pode dar mau hálito? A gente tem que escovar a língua também? Então, vamos lá, Michele. Vamos a gente falar quais são as causas da halitose. A primeira causa é a sabuba, que é aquela crosta branca que fica em cima da língua. E a gente já vai falar sobre ela. Mas tem várias outras causas. A gente vai falar então da sabuba, a gente vai falar da boca seca, aquela sensação de cheirostomia, aquele boca seca. A gente vai falar de falta de higienização, a gente vai falar de cáries, a gente vai falar de caso. Caso é uma infecção que você tem nas amígdalas, que a gente pode falar alguma coisinha também, pode falar até de tumores. Mas a principal causa, a primeira que a gente combate, é a sabuba, que é aquela crosta branca que fica em cima da língua. O que compõe essa sabuba? O que é essa sabuba? Tem um pouco de restos alimentares e também tem restos de células que vão se descamando ao longo do tempo e vão se aderindo à língua. Por isso é importante a limpeza da língua. A gente está muito acostumado a falar, limpar os dentes, passar fio dental, que é muito importante. Se a gente tiver tempo, a gente vai falar sobre isso também. Mas a limpeza da língua é importante. Algumas pessoas acham que a língua ela tem que ser raspada com força. Isso daqui é errado e até piora mau hálito, porque vai provocar feridas na língua e lá na frente vai ser ruim. Então, a língua deve ser higienizada delicadamente, suavemente. Como se higieniza a língua? Você pode usar uma escova de dente, uma escova de dente bem fininha, bem macia, e gentilmente escovar a língua. Ou você pode usar raspadores de línguas. Você tem raspadores de língua feitos de plástico, você tem raspadores de língua feitos
de aço inoxidável e raspadores de língua feito de cobre. Os três funcionam quando bem utilizados. O que às vezes a gente não está acostumado a falar é quando o paciente acorda de manhã, principalmente, ele fala, eu já vou passar o raspador de língua e já vai tirar a saburra. Nem sempre funciona, porque essa própria saburra também está ressecada. Então o que a gente fala? O ideal é raspar a língua depois da escovação, quando você já fez bastante bochecho, onde você já passou bastante líquido lá e já hidratou a saburra. Agora, se você vai raspar sua língua logo cedinho de manhã, você deve manter água na boca 15, 20, 30 segundinhos, fazer um bochecho, hidratar essa saburra e aí fazer a raspagem da língua. Dica maravilhosa, hein, doutor? Agora, ficar muito tempo sem comer pode dar mau hálito? É lógico que sim. Muito tempo sem comer e principalmente muito tempo sem beber. Se você me perguntasse as principais causas da halitose, eu ia te falar logicamente a saburra e eu ia te falar da boca seca. Às vezes o paciente vem sempre a pergunta assim, como é a maneira mais fácil de eliminar o mau hálito? A primeira coisa que se faz é beber água. Então, quando a pessoa ficar muito tempo de jejum, o paciente vai ter mais boca seca, ele vai ter suas mucosas mais ressecadas e isso aí com certeza vai dar mau hálito também. Então quer dizer que essas dietas aí que tem longos períodos de jejum, por exemplo, jejum intermitente, né? Essas dietas são um convite aí para o mau hálito, né? É lógico que elas são um convite para o mau hálito. A gente fala muito em beber líquido, é interessante. Todo mundo fala, precisa beber muito líquido, mas ninguém fala quanto é muito líquido, não é verdade, Michele? Quanto é muito líquido? Será que para mim, eu tenho 70, 75 quilos, muito líquido é uma quantidade, um colega meu tem 100 quilos, o líquido é muita quantidade, minha esposa tem 50 quilos, é outra quantidade. Quanto a gente fala que é beber líquido? A gente faz uma conta de ingesta de líquido muito simples. A gente multiplica o seu peso por 25,30. Então, mais ou menos significa o quê? Se eu tenho 70 quilos, 7 vezes 3 é 2,100, então eu preciso beber mais ou menos 2 litros de água por dia. Se você tem 50 quilos, 5 vezes 3, 15, você deve beber mais ou menos 1,5 litro de água por dia. E a gente costuma falar muito, não precisa beber líquido, mas não é padronizado. Cada corpo funciona de uma maneira diferente. Agora, doutor, vamos lá, a gente comentou aí que mais de 90% das causas do mau hálito vem da boca. Então vamos explicar agora direitinho quais são elas, né? Quais são essas causas, para o pessoal de casa entender tintim por tintim. Vamos lá, vamos explicar quais são as causas e tem como combater cada uma delas. Então, a primeira nós já falamos é a saburra, ou seja, aquela crosta branca que fica em cima da língua. Nós já falamos então da importância da higienização da língua. A segunda causa é boca seca. Então, como se combate boca seca? Com uma ingesta mínima de líquido, tá certo? A terceira causa é má higienização. Pura e simples, má higienização. Restos alimentares que ficam entre os dentes, restos alimentares que ficam sobre os dentes. Então, qual é a solução? Escova de dente, fio dental bem utilizado. Então, nós já falamos da saburra, nós já falamos da boca seca e nós já falamos de higienização. Mas nós vamos também falar de gengivites e periodontites, aquelas inflamações na gengiva que provocam o tempo todo sangramento. Então, como é que se trata as periodontites e gengivites? Inicialmente, escova de dente e fio dental, e quando não tem sucesso, logicamente uma visita ao dentista é super obrigatória. Vamos falar então agora de outra causa também, vamos falar dos cásios. O que é o cásio? As amígdalas, quando elas incham, desincham, elas vão provocando fissuras, que a gente chama de criptas amigdalianas. Então, às vezes formam nessas criptas, que são cavidades, acaba juntando alimento, e esse alimento vai se calcificando. Aqueles pontos brancos nas amígdalas, chama cásio. A presença desse cásio também provoca bastante halitose. E depois nós temos que também falar das neoplasias, cânceres, essas coisas todas, que na boca também provocam halitose. Tá? Então a gente já está sabendo que a boa higienização da boca contribui aí muito para diminuir o mau hálito, mas a gente tinha comentado lá na frente, né, que quem está com uma sinusite, uma secreção na garganta, ela pode ter o mau hálito, mas é um mau hálito que depois que passou a gripe, a amidalite, a sinusite, esse mau hálito tem que ir embora junto, né? Então, a segunda causa que não da boca propriamente dito são as infecções nas áreas
próximas à boca. Nós vamos falar das amidalites, das traqueites e das sinusites, tá certo? Então, para você ver, a infecção provoca secreção purulenta, provoca pus. Essa pus tem mau cheiro. Mas mesmo que depois a paciente não tenha pus, se o paciente ingere pouco líquido, essas secreções ficam mais viscosas. Então, as secreções viscosas acabam tendo mais bactérias e micro-organismos que também provocam mau cheiro. Então, a ingesta correta de alimento, parece uma coisa boba, né? Falar, olha, qual a principal maneira de combater o mau hálito? A principal maneira é bebendo água. Por quê? Além de você ter uma saliva de melhor qualidade, uma saliva mais fluida, você também tem as secreções. Elas são mais fluidas, elas acabam não permanecendo no local, acabam não sendo infectadas, também diminui a halitose. Agora, quando a gente fala assim, tem muita gente que fala assim, mau hálito é porque vem do estômago, é porque tem uma gastrite. Isso é verdade? É a verdade, mas é a exceção da verdade. É a exceção da verdade, tá certo? Você pode ter problemas de refluxo, pode ter problemas estomacais, pode ter, mas é a exceção. De uma maneira geral, a gente vai dividir as halitoses naquelas halitoses transitórias, que a gente ainda não foi em todas elas, tem a halitose matinal, tem outros tipos de halitose provocados por alimentos, que a gente ainda vai falar para frente, e as halitoses mais permanentes, tá? Tanto uma quanto outra, basicamente são bucais. O estômago é lá atrás, muito lá atrás, em terceiro lugar. Então, primeiro, vamos ver a boca e depois a gente vê o resto, né? Primeiro a gente vai ver a boca e depois a gente vai no otorrino. Quando o dentista não consegue resolver o problema da halitose, o segundo profissional a ser indicado é o otorrino. Mas é importante a gente falar também das halitoses transitórias, Michele. Nós já falamos da halitose matinal, mas você tem alimentos que provocam mau hálito. Queria saber disso. Álcool, cigarro, tempero forte, isso tudo pode dar mau hálito. É isso? Alho, cebola e temperos fortes. Dá muito mau hálito e são mau hálitos provisórios. Tá certo? Depois nós podemos que falar também do cigarro e da bebida. O cigarro e a bebida provocam mau hálito por duas razões diferentes. Eu vou falar primeiro do cigarro, depois eu vou falar da bebida alcoólica, depois eu vou falar do que ajuda, que a gente sempre fala de alimentos que dão mau hálito, mas a gente nunca fala de alimentos que ajudam a combater o mau hálito. Vamos ver a boca. Por duas razões diferentes. Eu vou falar primeiro do cigarro, depois eu vou falar da bebida alcoólica, depois eu vou falar do que ajuda, que a gente sempre fala de alimentos que dão mau hálito, mas a gente nunca fala de alimentos que ajudam a combater o mau hálito. Eles também existem. Então vamos primeiro falar do cigarro. Então o cigarro ele provoca mau hálito por duas razões. Primeiro, o próprio cheiro da nicotina, do alcatrão, que é horrível, e também o cigarro ele provoca o ressecamento da cavidade bucal. Então o cigarro ele provoca de duas maneiras halitórias, o cheiro da nicotina e do alcatrão, e ajudando a tornar a boca mais ressecada. Falei do cigarro. Precisamos falar das bebidas alcoólicas também. As bebidas alcoólicas, o álcool, ele de alguma maneira, ele atrapalha as mucosas bucais, tá certo? Ele ajuda a haver a mais descamação das células. Nós já falamos então que a saburra é provocada entre as várias componentes da saburra, então células que foram descamadas da mucosa. Então, o álcool ele acaba agredindo essa mucosa e acaba provocando também a descamação dela e, consequentemente, aumenta a litose a curto e médio prazo. E me diz uma coisa, doutor, estresse pode dar mau hálito ou pode ajudar nesse mau hálito? Com certeza, né? Talvez, com certeza o estresse dá mau hálito também de duas maneiras diferentes, hein? O estresse dá mau hálito de uma maneira imediata, todo mundo sabe que quando o paciente está estressado, a gente está no momento de perigo, a boca resseca, então isso, como nós já falamos, produz mau hálito, mas o estresse também dá mau hálito de uma outra maneira. Praticamente todas as medicações ansiolíticas, praticamente 100% das medicações que tendem a acalmar o paciente, torná-lo mais calmo, tem como efeito colateral a xerostomia, ou seja, tem como efeito colateral a diminuição da fabricação de saliva e, consequentemente, a boca seca que vai provocar a halitose. Então, o estresse de duas maneiras, sistemicamente através do remédio e no momento do estresse imediato, tá certo? Então, mais um motivo aí, quem toma algum tipo de medicamento ansiolítico deve beber a água aí com mais atenção, né?
Ah, não tenha dúvida. A gente fica falando muito de beber água parece uma coisa muito simples, mas as pessoas não têm esse hábito. As pessoas não têm o hábito de beber água. Eles vão beber alguma coisa na refeição e podem passar 3, 4, 5 horas sem nenhuma ingesta de líquido. E é importante. Então, tem algumas coisas sobre beber água que as pessoas não estão acostumadas a falar e são importantes. Então, primeiro, nós já falamos sobre o volume de água, que logicamente é diferente para cada um de nós e varia muito de acordo com o nosso peso, tá certo? Mas a segunda coisa que a gente tem que falar também é como beber água. Também é diferente. E ninguém fala sobre isso. Eu vou dar um exemplo. Quando você tem uma chuva muito forte, aquela chuva torrencial, forma aqueles rios de chuva, aqueles rios de água, e a terra não absorve a água. Quando é que a terra absorve a água da chuva? Naquela chuva pequena, aquela chuva chatinha, aquela chuva molhada, que dá tempo para a terra absorver a água. O nosso corpo é a mesma coisa. Não adianta você pegar, eu preciso tomar 1,5 litro de água, vou tomar agora 2 copos e já vou começar a resolver. Não adianta. Se você tomar esses 2 copos de água inteiros, não dá tempo do organismo absorver essa quantidade de líquido, vai já diretamente para os rins, já vai para a bexiga e vai embora, e não teve tempo da absorção de água pelo organismo. Olha que interessante. Todo mundo fala em beber água, mas ninguém fala quanto e ninguém fala como. Maravilha, doutor. E como é que uma pessoa pode saber que tem mau hálito? Ótimo. Muito boa pergunta. Bom, mau hálito é uma coisa que sempre causa constrangimento, e como nós já falamos antes, você tem a fadiga olfativa, a paciente raramente percebe que ele tem mau hálito. O ideal é ele ter alguma pessoa mais íntima, um amigo, seu cônjuge, um colega, e perguntar se ele tem mau hálito. Essa é a maneira ideal. Mas às vezes as pessoas ficam constrangidas tanto de perguntar e quando ficam constrangidas de responder. Outra dica que talvez não seja ideal, mas ela funciona também, não é tão bom, mas também funciona, o paciente ele lambe o dorso da sua mão, espera a saliva ressecar e ele mesmo cheira. Às vezes ele consegue ver se tem mau hálito dessa maneira. Agora, tem um serviço, né, também da Associação Brasileira de Halitose que avisa por um e-mail anônimo se a pessoa tem mau hálito. É o SOS Mau Hálito. É uma boa alternativa aí para diminuir o constrangimento, né? Que o senhor está falando. Tem essa dicasinha da pessoa saber sozinha se ela está com mau hálito, né? Mas o avisar como é constrangedor, essa pode ser uma técnica, né? Não é brincadeira, né, gente? É uma coisa séria. Olha, é uma excelente dica que você colocou no ar agora, muito, muito importante, SOS Mau Hálito, da Associação Brasileira de Halitose, tá certo? De uma maneira anônima, você pode entrar em contato com eles vão te orientar, é um excelente serviço à sociedade. Para quem tem dúvida, entre em contato com eles, é muito bom e funciona, viu? Eles são muito bons nisso. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast do Bem-Estar, com dicas aí muito, muito valiosas, viu? Eu é que agradeço a oportunidade, nós continuamos à disposição. Um abraço a todos.